Oi, turminha do terceiro ano. Um grande abraço para vocês. Tá tudo certo por aí, galerinha? Vocês estão acompanhando bem o livro, os slides, as videoaulas? Está tudo fácil? Está tranquilo? Vocês estão entendendo? Olha, avise. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso Zap. Tudo bem? Só não quero que vocês fiquem com dúvidas. Tem que retirar as dúvidas, tá bom? Muito bem, galerinha esperta. Vamos iniciar agora a nossa videoaula de História. Turminha, o nosso assunto de História, na verdade, ele já deu uma encerrada. Porém, eu vou dar uma recapitulada que nós já estudamos, certo? Se ficou alguma dúvida, dá tempo de retirar essa dúvida, tá bom? E também tem mais alguns exercícios para fazer e as nossas datas comemorativas, certo? Porque no final do livro de história de vocês, tem algumas datas que já passaram, né? Então, por conta desse período que nós estamos em casa, nós vamos aproveitar para falar e estudar um pouquinho sobre essas datas comemorativas, certo, turminha? Vamos lá começar? Recapitulando. O que é um bairro? Por que existem bairros? O bairro residencial, o bairro industrial, o bairro comercial e as melhorias de um bairro, certo? Vocês sabem o que é um bairro? Vou só reler para vocês no próprio livro de vocês, tá bom? Quem quiser acompanhar, vamos lá. Bairro é uma parte da cidade ou do município, geralmente apresenta um conjunto de casas residenciais, comerciais, edifícios, áreas públicas e indústrias. Nele, no bairro, vivem ou trabalham muitas pessoas, certo? Então, ruas são ruas, né? Ruas pequenas, assim, onde tem poucos moradores. Então, várias ruas, né? Um espaço maior. Se você pode até observar mesmo aí nesse slide, que toda essa área aí é um bairro, né? Muito bem. Bairro pode ser grande ou pequeno, conforme, né? Muito bem. Você sabe por que existe bairro? Vamos ler novamente aqui no livro de vocês. Os municípios foram divididos em bairros para facilitar a administração e a localização dos moradores. Alguns bairros são muito antigos, tendo surgido na mesma época de fundação da cidade. Outros são mais novos, fundados em épocas recentes. Muito bem. Ou seja, o município é grande, né? Ou seja, município ou cidade. Então, teve a necessidade dos governantes dividirem esse município em lugares menores, em porções menores, que são os bairros, para ficar mais fácil de administrar, ok? Por isso que existem os bairros, porque se não fosse dividido por bairros, as divisões menores, ia ficar tudo junto, uma coisa só. Então, para os governantes ficou mais viável dividir esse território grande em menor, tá bom? Você sabe que é um bairro residencial? Na sua grande maioria existem residências, que são as casinhas, né? Onde só tem a maioria são casas, ele é considerado um bairro residencial. O bairro industrial é onde a maioria, né, são indústrias, as construções são indústrias, tá bom? Como nós já falamos no slide passado, que pode haver casas, comércios sim, mas a grande maioria são indústrias. Se no seu bairro tem muita indústria, então o seu bairro é um bairro industrial. O bairro comercial, da mesma forma, existem muitos comércios, ou seja, lojas, né, de vários tipos, não só lojas, mas qualquer tipo de comércio, açougue, loja de roupa, sapataria, essas coisas, né? Então, se existe muito isso no seu bairro, então seu bairro é um bairro comercial,
Vai haver casinhas de moradia? Sim. Pode até haver também indústria, mas em número menor do que os comércios, certo? Muito bem. Só para nós relembrarmos, pessoal, as melhorias no seu bairro, certo? Vamos lá, vamos passar para a gente acompanhar através das imagens no slide. Olha aí os bairrozinhos, né? Também eu quero também relembrar com vocês, existem os bairros mais movimentados, né? Existem os bairros mais calmos. Olha esses aí que tem uma ideia de bairros assim tranquilos, né? Não tem muito movimento. Mas pode ser um bairro comercial, pode ser um bairro residencial ou industrial, certo? Já deu para gravar isso aí, né, galerinha? Muito bem. Bom, agora sim, bairros sem saneamento básico e outros serviços públicos, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre as melhorias no bairro. Por que tem que melhorar? O que é que está errado aí? O que é que pode ser feito para melhorar esta situação? Problemas da comunidade. Quem resolverá? Só a população? Não. Só os governantes? Não. Ou seja, todos juntos, certo? A comunidade não pode jogar lixo, não pode quebrar as lâmpadas, tá bom? Por quê? Porque isso danifica, né? E traz mais prejuízo para a própria comunidade. Estes serviços, pessoal, de saneamento, esses serviços públicos, aí eles são mantidos pelo próprio imposto que os pais de vocês pagam. Vocês também, que vocês compram as coisas, né? Muito bem. A primeira imagem nós podemos ver, olha só, o esgoto, né? Aí mal feito, não terminaram aí, né? Isso é saneamento básico. O esgoto não pode ficar a céu aberto, né? Isso mesmo? Porque isso aí é contaminação, tá? Traz prejuízos para a comunidade e o ambiente, tá bom? Isso daí também a população pode fazer um documento, levar às autoridades para que a autoridade venha observar e concluir a obra, tá bom? E também nem seria necessário que a comunidade fizesse isso. Por quê? Porque é de obrigação da autoridade verificar as dificuldades do bairro, de cada bairro, né, que os moradores necessitam, tá bom? Muito bem. Na segunda imagem, nós podemos ver que não tem um canal, né? Aí é tudo junto, a água, né? Está aí retida e tem muita poluição aí, né? Lixo, poluição. Você preste atenção que está bem próximo às casas, né? Então, quanto de poluição não vem aí e também pode causar um acidente, alguém cair, né? Nesta água e ingerir, né? E vai ficar doente por conta da contaminação, certo? Muito bem. Quem vai resolver? Todos juntos, comunidade e os governos, tá bom? Vamos lá, continuando. Ruas sem energia elétrica, com muitos buracos. Assim é seu bairro? As reivindicações continuam. Olha aí, como nós falamos na aula passada. Aonde tem esse carrinho aí, a imagem foi clareada, mas ela é uma rua bem escura, porque não tem iluminação pública, tá? Então aí é muito perigoso, né? Por conta que a pessoa não vai enxergar onde está andando, pode cair no buraco, né? Os carros mesmo podem se baterem um no outro, né? Então, as ruas têm que estar bem iluminadas, né? Porque nós queremos andar no claro, não no escuro, tá bom? Olha a rua aí, toda cheia de buraco. Traz problema, né? Para os veículos e também para a população, porque não tem onde você andar, não tem uma calçada. Então você vai ter que andar também no meio da rua junto com os veículos. E aí pode causar também acidentes, tá bom? Tudo isso, pessoal, são reivindicações que a população pode sim
pedir através do baixo-assinado, ou fazer uma comissão ir lá na Câmara, na Prefeitura, mostrar, né, as imagens que estão realmente aí necessitando de melhorias, ok? Muito bem, vamos lá. Esse foi um pequeno resumo, tá? Do que nós já estudamos, tá bom, pessoal? Eu espero que já esteja tudo já esclarecido. Se ficou alguma dúvida, mande no zap ou você ponha no seu caderno e assim que retornarmos, nós vamos comentar, tudo bem? Ok, pessoal, vamos agora para a página 275, lá no finalzinho do seu livro de história. Datas comemorativas. Dia Nacional do Livro Infantil. Vamos ler? O dia 18 de abril foi escolhido para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem a José Bento Monteiro Lobato, nascido em 18 de abril de 1882. Monteiro Lobato é um dos principais escritores da literatura infantil brasileira e escreveu muitos livros para crianças e adultos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é o cenário dos seus livros mais famosos, que narram as aventuras de Pedrinho e Narizinho. Lá também vivem Dona Benta, tia Nastácia, a boneca Emília e o Visconde de Sabugosa. Além de ser uma atividade prazerosa, ler é muito importante para a nossa formação. Por meio da leitura, somos convidados a conhecer novos mundos, novas pessoas, novos costumes. Olha aí o cachorrinho. E você, o que tem lido ultimamente? Aí, turminha, o que é que você está lendo aí? Não é só no celular. Procure um livro de história, né, infantis, né? Tente ler, procure ler um pequeno, precisa ser um livro grande, poucas páginas para começar. Esse é o nosso grande escritor, Monteiro Lobato. Vocês conhecem a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Pois é ele mesmo que criou os seus personagens, tá? Muito legal essa história, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito bem. Então aí comemora-se em 18 de abril o Dia Nacional do Livro. É muito importante, galerinha, ler muitos livros para ter mais um conhecimento no seu vocabulário, para aguçar um pouquinho mais a sua imaginação. No seu livro tem uma pequena atividade, você pode fazer na página 275, tá bom? E tem mais um pouquinho na 276, ok? Você já pode fazer com calma, tá bom? Vamos lá. Dia do Indígena ou Dia do Índio, dia 19 de abril. Acompanhe no seu livro. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, encontraram nessas terras milhões de pessoas nativas que estavam organizadas em vários povos, cada qual com seus costumes e sua cultura. Os indígenas que habitavam o Brasil viviam da caça, da pesca, da agricultura de milho, feijão, abóbora, amendoim, batata doce e, principalmente, de mandioca. Com a chegada dos portugueses, suas terras foram tomadas e eles passaram a ser escravizados para trabalhar no cultivo da cana de açúcar.
Atualmente, de acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população indígena brasileira é de 896.917 pessoas, que vivem mais nas áreas rurais do que nas urbanas. Os estados com maior concentração de indígenas são Amazonas, Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul. Para homenagear esses povos e valorizar sua cultura, comemora-se no dia 19 de abril o Dia do Índio. Olha essa imagem muito bonita aí no seu livro, ó. Indígenas do povo Munduruku, Brasília, Distrito Federal. Olha aí, né? É uma dança, é uma comemoração de alguma coisa, né? Muito bem. Então aí, pessoal, mais um pouquinho sobre os índios, né? É o respeito, né? E aí vamos respeitar, conhecer mais a vida do índio, tá? Porque eles sofreram uma grande injustiça. Olha o cachorrinho na página 277. É muito importante que a população indígena brasileira seja respeitada. Por isso, a cultura de cada povo deve ser transmitida para as gerações futuras, tanto por meio das escolas como dos mais velhos. Ou seja, em todo canto nós devemos aprender, não é? A respeitar a todos os povos. Também você pode realizar a atividade da página 277 do seu livro, certo? Vamos lá, continuando. Chegada dos portugueses ao Brasil. Página 278. Vamos ler. No ano de 1500, uma esquadra de 13 caravelas, comandada por Pedro Álvares Cabral, saiu de Portugal, na Europa, com o objetivo de chegar às Índias. O grupo desviou do percurso de contornar a costa da África e atravessou o Oceano Atlântico, chegando no dia 22 de abril a uma terra desconhecida, que passou a ser chamada de Brasil. Esse nome foi escolhido por causa de uma árvore chamada pau-brasil, que existia em grande quantidade nas matas do litoral brasileiro. Ela era valiosa na época porque fornecia madeira de alta qualidade e porque dela se extraía uma espécie de tinta vermelha utilizada para tingir roupas. O pau-brasil foi o primeiro produto brasileiro explorado pelos portugueses, que, nos anos seguintes, levaram grandes quantidades dessa madeira para a Europa. Ok, pessoal? Então, esse foi um pouquinho sobre a história da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, né? E aí eles encontraram já os habitantes do Brasil, que já eram os índios, né? E aí começaram então a exploração, colonização do Brasil, né? Além dos portugueses, franceses, espanhóis, alemães, certo? E logo no primeiro início, eles estavam amigos dos índios. Porém, com o passar do tempo, com a exploração da nossa fauna, da nossa flora, eles começaram a caçar os índios e escravizá-los, certo? Mais uma questãozinha aí também no seu livro você pode fazer, tá? Muito bem. Vamos lá, continuando.
Dia dos Trabalhadores. Na página 279 do seu livro, tem um pequenininho texto. Vamos acompanhar a leitura. O Dia dos Trabalhadores, ou Dia do Trabalho, se tornou feriado no Brasil para homenagear todos os trabalhadores. Essa data é comemorada no dia 1º de maio. Existem muitas profissões diferentes. Cada tipo de trabalho é muito importante para a sociedade. Todos são dignos e devem ser respeitados. Ao trabalhar, os seres humanos constroem as sociedades, se realizam como profissionais e conhecem muitas pessoas. Nosso cachorrinho aí? Você já pensou no que quer ser quando crescer? Olha aí, cada um responde aí, tá bom? O que você quer ser. Primeira figurinha, chefe de cozinha preparando um prato em restaurante, olha aí. Profissão chefe de cozinha, né? Saber preparar aí os alimentos, tá bom? Frentista trabalhando em posto de gasolina. Trabalho também, gente, esse trabalho aí dia e noite, né? Para abastecer os automóveis. Também um trabalho, né? Muito arriscado, né? Perigoso. Mas você pode fazer essa questãozinha aí, uma questão apenas, tá? Sobre os trabalhadores, certo? No nosso slide, galerinha, existem tantas profissões, né? Pintores, médicos, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Entregador, né? Correio. Deixa eu ver. Arquiteto, tem arquiteto, tem o bombeiro, né? Muito bem. Olha, o pedreiro. Muito bem. Todas as profissõezinhas aí, professor, devem ser respeitadas, né? Que merecem, né? Tem a dignidade, tá bom? Merecem respeito. Muito bem. Vamos lá. Trabalhos não convencionais. Só para dar uma incrementada na nossa aula aí, sobre o trabalho, eu coloquei aqui mais um pouquinho. Sabe aquele trabalho que quase ninguém conhece, parece assim que nem é reconhecido, né? Mas eles estão ganhando vez, tá bom? Vamos ler isso aqui? Trabalhos não convencionais, ou seja, são trabalhos que não são muito conhecidos e muitas vezes, infelizmente, nem são tão reconhecidos também, né? No caso de salário. Leia esta frase. Mas você não tem um emprego de verdade? Muitos empreendedores ou freelancers não são levados a sério, mas pouca gente calcula o alto preço a ser pago quando se recusa a seguir o que é convencional. Ou seja, a pessoa não trabalha nem como professor, não, nem como dentista, nem como frentista, nem como bombeiro. Sabe essas profissões que todo mundo já conhece? São outro tipo de empreendedores e os são chamados freelancers também. Esse desenho aí, ó, parece que a pessoa não existe, né? É do outro mundo, é um monstrinho, né, que está trabalhando ali que ninguém sabe que profissão é essa e quando sabe não é valorizada, tá bom? E o outro desenho aí são os artistas plásticos, né? Sabe aquelas pessoas que trabalham com material reciclável, juntando as pecinhas, né? Você pode ver que esse bichinho aí tá montado com várias pecinhas. E aí aquele artista, ele vai fazer uma exposição. E essa exposição, ele vai vender essas peças, tá bom? E aí vai adquirir a fama e o seu dinheirinho, certo? São profissões que muitas vezes as pessoas não dão tão valor e muitas também nem conhecem. Mas aí, olha, como diz, é um alto preço a pessoa deixar de querer aquelas profissões que são mais conhecidas para se envolver numa que quase ninguém conhece, né? Muito bem, quando você perceber alguém que está fazendo uma profissão, está exercendo uma profissão que quase ninguém sabe o que é,
Da mesma maneira, vamos respeitar, certo? Muito bem, vamos lá. Muito bem, galerinha. Esse foi o nosso assunto, né? De história. Tá bem pequenininho, bem curtinho, porque nós já encerramos a nossa parte de história sobre os bairros, né? As dificuldades dos bairros, os tipos de bairros, tá bom? E também sobre as nossas datas comemorativas, tá? Faça o exercício e na próxima aula nós vamos fazer a correção. Tá bom, galerinha? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Um beijo e tchau!